Muito bem, comecemos então com um pouco de teoria, né? Depois a gente parte para a prática, tá? Vamos começar aqui com a diferença entre uma aplicação nativa e uma aplicação híbrida. Uma aplicação nativa, né, uma app nativa, é aquela que é desenvolvida com as linguagens padrões, tá? Do SDK do dispositivo. No caso do Android é o Java, no caso do iOS é o Objective-C. E cada um tem a sua IDE padrão, né? Lá no iOS, no macOS você vai ter o Xcode, tá? Por exemplo. Já uma app híbrida, né? Uma aplicação híbrida, para alguns significa que é uma aplicação que não é feita com as IDEs padrões, com as linguagens padrões, tá? E aqui a gente menciona que vai existir uma certa controvérsia, porque existem opiniões diferentes em relação a isso, em relação ao que é uma aplicação híbrida, tá? Alguns vão dizer que não foi feito com o Xcode, então essa aqui é uma aplicação híbrida. É uma aplicação multiplataforma, foi feito no Dell, foi feito com o Xamarin, então é híbrido, tá? Para alguns, híbrido é isso aí, não é feito na IDE padrão, já é híbrido. Já para outros, híbrido é aquela aplicação que roda no WebView, né, que é um browser especial que vem dentro do dispositivo, tá? Esse tipo de aplicação é construída com HTML, mais CSS, mais JavaScript, tá? Existe ainda a chamada Web App. É uma página na internet, acessada como qualquer outro site, através de um navegador, e é desenvolvido normalmente em HTML5. Tá? O acesso é realizado através de uma URL e o usuário ele tem a opção de instalar a aplicação na tela inicial do aparelho, criando um atalho para acessá-lo. Muito bem, então vamos com calma, né? Se você cria a sua aplicação utilizando a IDE padrão e publica na loja padrão, essa com certeza é uma aplicação nativa, tá? Se você quiser criar a mesma aplicação para iOS e para Android, você vai precisar fazer duas aplicações diferentes, utilizando IDEs e linguagens diferentes, tá? Essas aí são de fato aplicações nativas por definição. Existem, no entanto, frameworks que permitem que você crie a aplicação ao mesmo tempo para o Android e para o iOS, usando apenas uma linguagem, como o Xamarin, né, utilizando o Visual Studio com o C Sharp, e também temos o FireMonkey no Delphi, né, com o Pascal ou com o Def Language. Você consegue criar uma aplicação multiplataforma utilizando só uma IDE e uma linguagem apenas por trás, tá? Esses frameworks eles permitem o desenvolvimento único da aplicação para as duas plataformas, tanto para o Android como para o iOS. Né? E eles geram uma linguagem nativa, é uma linguagem que não foi escrita pelo desenvolvedor. Tá? O desenvolvedor ele escreve em C Sharp, escreve em Pascal, e os frameworks, o Xamarin ou o FireMonkey, eles vão gerar uma outra linguagem, tá? Para que essa linguagem, essa aplicação gerada, seja instalada no dispositivo como uma aplicação nativa. Tá? Esse tipo de aplicação vai se comportar como se fosse nativo, né? E vai ser disponibilizada normalmente nas lojas e instalada também normalmente no dispositivo do usuário. O usuário ele não vai perceber que essa aplicação não foi feita no Xcode, por exemplo, se ela foi feita no Delphi ou com o Xamarin, tá? O usuário não vai perceber isso aí. E por fim nós temos os frameworks que permitem que uma mesma aplicação seja construída para todas as plataformas, né? Mas essa API ela precisa de um navegador especial, um browser chamado WebView. Tá? Os dispositivos já vêm com esse WebView, com esse navegador especial. Tá? Esse tipo de aplicação é feito com HTML, mais JavaScript, mais CSS. Essa aplicação pode ser distribuída normalmente nas lojas, mas ela não vai ser convertida para a linguagem nativa. Tá? E também o usuário não vai perceber isso aí. Tá? O usuário não vai perceber se foi feito com Xcode, se foi feito na ideia padrão do Java, se foi feito com o Delphi, com o Xamarin, se foi feito com Cordova, com Ionic. Ele não vai perceber isso aí, o usuário final. Tá? A não ser que a aplicação ela seja, ela tenha alguma coisa que dê a entender em que ideia ela foi feita, mas normalmente, né, o usuário não vai perceber isso, tá? Agora, por definição, nós estamos vendo aqui o que é nativo e o que é híbrido. Sendo que nós vimos aqui que, caso você utilize a IDE e a linguagem padrão, sua aplicação é nativa por natureza, né?
Caso você utilize o Xamarin, por exemplo, ou o Delphi, essas IDEs, elas utilizam esses frameworks, no caso do Xamarin e do FireMonkey no Delphi, né? Eles vão converter a sua aplicação escrita em C# e em Pascal num código nativo, tá? Então a aplicação ela vai se comportar como uma aplicação nativa, ok? No entanto, para alguns, né, como essa aplicação não foi feita com a IDE padrão, com a linguagem padrão, vai ser uma aplicação híbrida, tá? E existe a aplicação, né, que roda dentro de um WebView. Essa é mais aceitável, né, de se chamar de uma aplicação híbrida no mercado, visto que ela está utilizando desse recurso, desse navegador que vem dentro do dispositivo para que a aplicação ela consiga ser apresentada para o usuário, tá? É, Normalmente, né, quando você ouvir falar de uma aplicação híbrida, o artigo que está falando disso, a pessoa que está se referindo a essa aplicação, vai estar se referindo a uma aplicação feita dessa maneira, com HTML, JavaScript, CSS, que roda dentro do WebView.